Antes de começar, o tema, apesar do nome, aqui eu botei a pessoa humana, né? Mas na imagem estava personalizado, humano, e não vai ser um tema complexo, certo? Vai ser simples, vai ser mais simples do que os outros que eu falei, né? Além disso, não é por causa disso assim, que vai ser simples, que ele vai deixar de ser profundo, né? Vai ter a sua profundidade. Por isso que, para torná-lo simples, eu tive que enxutar as coisas, tive que evitar algumas divisões, distinções, né? Para ficar tudo bem, tanto para caber no tempo, né? Quanto para ficar tranquilo para todo mundo, né? Mas não vai deixar de ser profundo. Dito isso, eu indico que vocês não percam o fio da meada, porque como vocês estão vendo, existe um passo a passo, né? Se você deixar de entender um, pode ser que atrapalhe o outro. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, ficar com dúvida em algo, ficar uma ponta solta, podem parar para perguntar à vontade. E, como nas outras formações, podem fazer seus comentários à vontade. Além disso, eu esqueci o que era a outra coisa que eu ia dizer. Mas eu ia dizer uma outra coisa que eu esqueci agora. Mas vamos começar, estou só enrolando, né? Bem, como na própria existência, eu vou iniciar com Deus e terminar com Ele, né? Na realidade também é assim, as coisas procedem de Deus e se encaminham para Ele, né? Deus, Ele cria todas as coisas. E essa criação é um ato livre da vontade de Deus, né? Não, a criação de Deus não foi algo que Ele necessariamente deveria realizar, né? O ato de criação de Deus é um ato livre. Se Ele quisesse, Ele não faria isso, né? E como um ato livre, foi um ato inteligente e amoroso, né? Foi um ato livre, amoroso e generoso, né? Deus, que é a suma bondade, dá, né, faz com que a criação participe desta bondade. E por isso, enquanto criaturas de Deus, nós somos bons, temos bondade. Mas por que Deus criou tudo? Toda gente, ou seja, toda pessoa que faz uma ação, ela visa algum fim. Nós que somos imperfeitos, nós sempre realizamos uma ação visando alguma perfeição que não temos. Por exemplo, uma pessoa que está com fome, ela vai atrás de comida porque ela está atrás da saciedade, da perfeição da saciedade que ela não está tendo no momento, por isso que ela vai atrás. Se ela estivesse satisfeita, ela não iria atrás daquilo. Se nós estamos procurando, por exemplo, algum curso de graduação, é porque ainda não realizamos aquilo. É uma perfeição que não temos e vamos atrás daquilo. Só que Deus, Ele é sumamente perfeito. Ele vai atrás de qual perfeição quando Ele cria? Deus, ao criar todas as coisas... Deus, ao criar todas as coisas, Ele cria para si mesmo. Porque se Ele é a suma perfeição, Ele não pode buscar uma perfeição abaixo do que Ele mesmo. Então, Ele cria todas as coisas para si. E por isso nós dizemos que Deus cria as coisas para a sua glória. Deus manifesta a sua glória na criação do mundo. Mas, Iago, então significa que Deus é um ser egoísta, Ele cria todas as coisas para si? Nada disso. Na verdade, criando, Ele nos deu tudo. Porque nós não temos nada, nós viemos do nada. Então, quando Ele cria as coisas para si, Ele nos dá, de certa maneira, tudo, né? Porque nós não tínhamos nada, passamos a existir, e a nossa criação é dirigida para a perfeição máxima, que é Deus. Então, o seu ato não é só Ele faz para si mesmo, mas Ele dirige a criação para si, né? Então, todas as coisas se dirigem para Deus, né? E desta maneira, Ele é não simplesmente generoso, mas generosíssimo. Porque se nós, quando damos 20 reais para um amigo,
ou 100 reais para um necessitado, nos consideramos generosos, imagine Deus que deu a própria existência, né, a nós. E por isso todas as coisas, elas se dirigem para Deus e encontram em Deus o seu bem, só que cada uma de uma maneira, cada uma segundo a sua natureza. Até aqui tudo bem? Certo. Então, as criaturas, ao se dirigirem para o seu bem, elas se dirigem para uma imitação da bondade divina. Quando as criaturas procuram aquilo que foi feito para elas, o seu bem, elas procuram tanto mais imitar Deus desta maneira. Seja inconscientemente, seja conscientemente. Então, por exemplo, temos os minerais, que são aqueles entes materiais que não têm inteligência e nem sensações, como as pedras. De que maneira elas imitam Deus? Elas imitam Deus pela sua existência. As pedras, ao existirem, elas imitam a existência de Deus. E desta maneira as pedras imitam Deus e louvam Ele, inconscientemente. E aí por isso vai dizer Tomás de Aquino, lapis deum imitator, a pedra imita Deus. Além dos minerais, nós temos os vegetais. Os vegetais imitam Deus, não só segundo a existência, mas também pela sua vida. Né? As plantas, elas não só existem, mas elas têm vida. Né? Elas são orgânicas. E nesse sentido, elas imitam Deus. E uma semente, quando ela se torna uma árvore frutífera, né, que é o seu bem, ou seja, ela está procurando aquilo inconscientemente, que ela não tem consciência. Ao procurar isso, ela imita, né, a divindade em sua criação, em seu ser frutífero. Né? Então, esses entes materiais, eles imitam Deus, sim, mas não de maneira consciente. E por isso, elas estão sujeitas a certo determinismo. Elas existem, mas não sabem que existem. Elas são, mas não sabem que são. Elas vivem, mas não sabem que vivem. No caso dos vegetais. Elas possuem duração temporal. Elas nascem, elas são geradas, crescem e morrem. No caso dos seres orgânicos. Mas eles não sabem que vivem uma história. Desta maneira, eles se tornam como que escravos do seu determinismo. Eles vivem algo bom, mas eles estão sujeitos aos processos e às leis da natureza. Assim também os animais. Os animais, eles imitam Deus na sua vida, na sua existência, mas também através de um conhecimento muito superficial, que é o dos sentidos. Os animais, eles não só existem e vivem, mas eles são sensíveis. Eles têm contato com os entes, com a sensibilidade, com a dor, com o prazer, né? Com o medo. Né? Os animais, eles têm tudo isso, o tato, o olfato, claro, né, que varia de animal para animal, segundo o grau. Né? As esponjas, elas têm menos sentidos do que os cachorros, por exemplo. Os macacos, eles possuem um instinto superior a de outros animais, né? E eles têm uma capacidade racional. Oi? Então, eles também têm uma capacidade de raciocínio. Não, eles têm uma capacidade do que a gente chama de instintiva e fenomênica. Né? Ou seja, a sua espécie, ela instintivamente, né, sem ele ter consciência disso, ela instintivamente conduz ele para a propagação da espécie, para a busca pelo prazer, né, e muitas outras coisas. Mas eles não produzem um raciocínio, que a gente vai ver que o raciocínio é próprio da alma, né, próprio dos entes, das pessoas mesmo. Né?
da pessoa. Só beber água aqui que minha boca ficou seca. Então, os animais, eles têm como um conhecimento, uma consciência crepuscular, digamos assim. Não é uma consciência de fato, mas eles, na medida que os sentidos dão eles a conhecer, eles conhecem. Né? Eles não sabem que são, mas eles têm certo contato com o fenômeno. E assim, pelo instinto, eles buscam a sobrevivência deles, a propagação da espécie, e o prazer e a fuga da dor. Né? Um exemplo disso, dessa sujeição do animal aos sentidos, é um experimento que teve com ratos, né? que a pessoa botava uma alavanca ou um botão, e quando o rato ele passava por cima e apertava aquilo, a pessoa botava uma comida lá. Aí ele comia. Quando ele passava de novo por cima, a pessoa botava uma comida lá. Aí ele comia. E aí a natureza dele percebeu que sempre que ele passava por cima daquilo, a pessoa botava uma comida ali. Aí às vezes não, e às vezes... depois que passou de ficar colocando, sempre que ele apertava o botão, depois algumas vezes sim, algumas vezes não, mas ele sempre estava lá apertando o botão. Né? Não, mas assim, eu tenho feito uma dúvida, porque se não me engano, tem alguns experimentos que, tipo assim, macaco jogando Pong. É engraçado isso. Jogando o quê? Macaco jogando Pong, aquele Pong. Sim. Mas, tipo assim, como é que se explica essa... É isso que eu estou falando. É tudo na base do fenomênico e do instintivo. Porque a gente não pode compreender os animais como se fossem robôs. Os animais são superiores a robôs. Né? O animal não é meramente um mecanismo. Ele é um ser vivo que tem sensibilidade. Ele conhece a sensibilidade, busca... E a sensibilidade ela é superior a mero choque de pedras, por exemplo. Né? É algo superior a isso. Tanto é que existe uma série de estudos, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, no campo da filosofia e da psicologia, mas também tem uns matemáticos que se metem no meio, que é o estudo dos qualia, né? Qualia, do latim. Eles estudam o que seria o conhecimento da sensibilidade. Porque, aparentemente, na verdade isso é um fato, né? Mas vou dizer aparentemente para ser mais democrático, estou brincando. Aparentemente, isso aqui não se explica com choques materiais, a sensibilidade. E aí tem autores, inclusive não religiosos, como Bertrand Russell e outros, que quebram a cabeça para explicar isso aqui. Como é que o homem ele tem o conhecimento das cores, como é que o homem tem o conhecimento do tato, e como se explica a consciência da sensibilidade sem recorrer meramente a choques e separação de matéria. Como é que se explica isso aqui? Né? Tipo assim, quando a gente tem a memória da sensação. A sensação não dá para se explicar meramente com choque e separação de matéria. É meramente isso, né? Não é só meramente sinapses, né? E aí, por exemplo, Bertrand Russell, ele parte para a ignorância, né? No sentido de que é como se o que a gente chama de mente é uma propriedade de toda a matéria, mas é porque ainda não chegamos a esse conhecimento, né? Mas é como se toda a matéria tivesse uma mente. E aí cai quase num panteísmo ou num panpsiquismo, né? Como se todas as coisas fossem uma mente, né? É meio bizarro. Mas os filósofos mesmo, não religiosos, eles quebram a cabeça para explicar isso. E os animais têm isso. Os animais conhecem as cores, conhecem a sensibilidade. Então, os animais, a gente não pode reduzir eles a robôs. Mas eles não são capazes de raciocinar, de conceber os entes imateriais como seres humanos. Deixa eu ver agora. Mas, assim, tem uma certa separação entre a inteligência em faculdade e a mera raciocínio lógico, não?
Porque tem que saber o que tu está entendendo por raciocínio. Sei lá, por exemplo. Se por raciocínio tu está dizendo assim, o rato instintivamente entender que se ele apertar o botão vai aparecer comida, isso não é raciocínio. Raciocínio raciocínio é um processo lógico que, por premissas, você chega a um conhecimento inteligível. Aí eu não vou explicar isso porque senão vai ficar complicado. Mas vocês vamos sair daqui para não... já estamos fugindo um pouco do tema. Mas o ser humano, ele se encontra diante do mundo como um ser distinto dos minerais, dos vegetais e dos animais. Porque o ser humano, ele percebe que ele não só existe e vive, e nem só sente. Ele é capaz de ter o que a gente chama de consciência, que faz parte da primeira dimensão. Consciência. O que é a consciência? A consciência é a ideia de um eu. É a ideia de que eu sou, né? E os que estão fora de mim são e não sou eu. Então o ser humano, ele olha para as coisas e percebe, essas coisas existem, são, não sou eu, e eu as conheço. Né? Ou seja, o ser humano, ele se encontra como que num mundo particular, que é o mundo do eu, o mundo da pessoa, que é um mundo incomunicável e que só Deus tem acesso. Por exemplo, eu não posso saber o que o Gustavo está pensando. Eu posso abrir o cérebro dele, eu posso ver as sinapses cerebrais dele, eu posso desmantelar esse cérebro todinho, e eu não vou saber o que esse indivíduo está pensando. Por quê? Porque estamos dentro do que a gente chama de consciência. Algo que supera a mera materialidade. E o que os filósofos não religiosos estão quebrando a cabeça para entender isso até hoje. Que são discussões que surgiram no campo da analítica, principalmente no século XX, né? Que os modernos já acreditavam, né? Mas que com o ateísmo do século XIX se perdeu, mas agora no século XX, filósofos não religiosos eles estão redescobrindo a consciência e quebrando a cabeça com isso. Ou seja, deixaram de ser macaco que nem no século XIX, né? No século XIX era só um macaco de terno ali pensando. Eles redescobriram o eu e estão quebrando a cabeça para entender. Os medievais, eles já têm a resposta. Né? Os medievais já têm a resposta que Bertrand Russell não compreende. Então, o que é que se explica essa consciência? Por que nós temos consciência? Porque a pessoa, ela tem o que a gente chama de inteligência e vontade. Que é um negócio que eu sempre volto aqui para vocês ficarem bem fixos. São as duas faculdades da pessoa humana. Iago, me explica como funciona a inteligência. Ora, o conhecimento sensitivo, da sensibilidade, ele é algo concreto, mas ele é passageiro. Então, por exemplo, se eu der um soco no Davi, ele vai sentir esse soco. Mas o fenomênico, o sensível, ele para aqui. Entendeu? A pessoa ela vai se perguntar, por que esse indivíduo me bateu? Né? O que é que se passa na cabeça dele para ele me bater? A pergunta é por que ele não bateria. Os animais, eles não se perguntam isso. O instinto dos animais é, bateu, revida. Entendeu? É algo animalesco. Né? Dos animais é animalesco. Né? Por isso que um homem, quando ele perde a virtude, ele se rebaixa à animalidade. Então, um homem que diante da ofensa já parte para a agressão, ele se rebaixou à animalidade.
ele age pelo instinto e não mais pela inteligência. Né? E isso me lembra, voltando para os ratos, né? O rato que apertava o botão para vir a comida. Isso é algo que estão utilizando hoje nos videogames. Esse experimento é utilizado hoje nos videogames, que é o que a gente chama de... como é o nome daqueles negócios que tem na EA Sports? Que é você de sorte. Não sei o que box. Não sei o que box. Isso. É tipo assim... eu não sei o que box. Eu esqueci agora o nome. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo com que o jogador ele ganhe recompensas pelo jogo, mas nem sempre ele ganha essa recompensa. Então ele vai sempre ficar jogando mais e mais para poder vir a recompensa. E que estão aplicando nos jogos atuais. Isso a partir desse experimento dos ratos, né? Ou seja, estão aplicando um experimento com rato em seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos estão se rebaixando à animalidade. Não estão mais usando a inteligência. Como é que a inteligência funciona? Eu falei, né? O fenômeno ele é concreto e podemos dizer imediato, né? Então você sente e acabou. É isso. Não tem profundidade. Você não lê dentro daquilo. A inteligência ela lê dentro. Então, por exemplo, o ser humano ele vê isso. Um animal ele vê isso aqui, ele entende, mas não da maneira que eu estou falando, porque eu já estou colocando consciência, mas ele vê azul, branco dentro, né, cheiro de tinta e só isso. Talvez ele reconheça pela memória dele com uma outra coisa. Por exemplo, se eu desenhar fazer a pintura de um biscoito, e ele já viu um biscoito, ele vai pensar que é um biscoito. Né? Porque ele está pela sensibilidade. Por isso que você vê cachorros que eles brigam com a janela, com o espelho. Né? Pensa que é outro ser. Porque ele está com um fenômeno apenas. Ele não lê dentro daquilo. O ser humano ele vê isso aqui, que é com pincel. Ele vê um triângulo na areia. Ele vê um triângulo de lápis. Ele vê um triângulo feito de concreto. Tudo são matérias diferentes, cheiro diferente, sons diferentes. O som desse triângulo, né, desse objeto, não faz o mesmo som de um triângulo num vidro ou num tambor. Mas o ser humano ele consegue reconhecer a ideia que está para além da matéria. Que ele não cai meramente no cheiro da tinta ou na cor. Ele vai ver triângulos que são verdes e vão ver triângulos que é feito de Doritos. E tem cheiro de Doritos. Né? Mas ele vai reconhecer uma ideia imaterial. E isso só é possível por causa da inteligência. Ele lê dentro. E isso que ele conheceu agora, ele pode aplicar em todo e qualquer triângulo que ele veja, independente de qual matéria, de qual matéria ele é feito. Né? Ou seja, para sentir o soco na minha mente, eu tenho que levar um soco. Né? Mas e agora para conhecer a natureza humana? Para conhecer a natureza canina? Um cachorro tem que entrar na minha mente? Se acontecer isso, minha mente explode. Né? Como é que a natureza canina entra na minha mente? E olha, não é imagem de cão. Não é cor de cão, porque imagem é cor. Não é imagem de cães. Não é som de cães. É a ideia do cão. Porque imagem, som, eu tenho a sensibilidade. O som, a onda bate no meu ouvido, nos meus tímpanos. A luz, ela vem para o meu globo ocular. Eu sinto. Mas a natureza canina, ela não vem até mim. Ela não entra na minha cabeça. Acontece isso porque nós temos uma alma imaterial, espiritual. E assim como a alma do cão está na matéria dele, a ideia dele pode estar na minha alma. Né? Esse M está estranho. Deixa eu ver que horas são. Até aqui tudo bem? Tá difícil? Eu sei que pode ser algo novo, talvez para alguma pessoa, mas eu acho que tá simples. A alma faz parte da inteligência.
A inteligência faz parte da alma. Então, se a alma é imaterial, a inteligência é imaterial. Só que ou seja, o conhecimento de tais coisas, como o triângulo, o cão, é o que a gente chama, e eu falei disso na formação sobre fé e razão, de verdade particular. Verdade particular. Certo? E o que é a vontade? A vontade é a inteligência, ela conhece isso, então eu vi uma feijoada. A vontade, e aí a minha inteligência vai dizer, isso aqui é bom para mim. E a vontade vai querer aquilo. Então a inteligência, ela conhece. Deixa eu tirar esse material aqui. A inteligência conhece. E a vontade, ela quer. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque quem vai entrar nisso é o Gustavo, e também nas faculdades animais que o homem tem, né? Como a memória, a imaginação, como é que funciona. A inteligência, ela conhece e a vontade quer. Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa boa, e minha inteligência julga, essa pessoa é muito boa, ela é muito legal, eu quero conhecer ela. Então, minha vontade, ela vai querer ser amigo dela. O querer já é uma ação de uma outra faculdade. É diferente do conhecer. O conhecer, ele está ligado à verdade. E a vontade, o querer, está ligado ao bem. O bem, o que é? É aquilo que é desejável, aquilo que nós queremos. Mas a verdade e o bem são... Como é? Elas se identificam na coisa. Elas se distinguem racionalmente. Eu não vou explicar isso. depois a gente... Spoiler, futuramente a gente vai ter uma formação só sobre o que é a verdade, depois o que é o bem e depois o que é o belo, o que é a beleza. Mas agora, depois a gente entra nisso. Mas nós conhecemos a verdade e no conhecimento da verdade nós desejamos ele como um bem. Isso é bom para mim, eu quero isso. Certo? Só que o ser humano, ele tem um detalhe. Ele tem uma alma espiritual. Então, quando ele conhece a verdade, ele consegue conceber a verdade que a gente chama de verdade universal. Ou seja, tudo aquilo que é verdadeiro cai na verdade universal. Então, eu conheço a cadeira, eu conheço o cachorro, tudo isso são verdades particulares. Mas eu consigo conceber a verdade universal. O que é a verdade universal? É a verdade absolutamente considerada. Não é a verdade enquanto isso ou aquilo, mas é a verdade completa. Eu consigo conceber isso. E isso explica o grande tédio do ser humano. Porque a criança, o sonho dela é ir para a escola. Aí quando chega na escola, ela alcança o bem dela. Eu não sei que criança é essa, né? Mas a criança vai para a escola pela primeira vez, não está chorando. Não sei que criança é essa, não está chorando, ela está feliz. Né? Ela encontrou um bem. Tem a alma espiritual da criança aqui. No entanto, a inteligência da criança, ela consegue conceber algo maior. Agora eu quero ir para o ensino médio. O ensino médio é legal. Eu vi no High School Musical. É mais que só. Ensino médio é sensacional. Todo mundo lá é maduro e crescido. E aí quando ela chega no ensino médio, ela alcança um bem que ela desejou e ela fica com tédio. Ela quer outra coisa. Ela quer ir para a faculdade. Ela vai para a faculdade. Sai da faculdade, consegue um emprego. Agora ela quer casar, casou. Agora quer ter filho, teve 8 filhos. Agora o quê? Ela continua querendo mais. Por quê? Porque a inteligência, ela só está encontrando bens particulares. Só está encontrando verdades particulares. Ou seja, ela consegue conceber que ela pode conhecer a verdade em si,
mas só consegue encontrar esta ou aquela verdade. Este é aquele ser limitado. Não é o ser absoluto e completo, é sempre um ser limitado. O filho, o marido, o trabalho, a escola. Oi. A verdade particular não é mutável, só o ser que é mutável. Não vamos entrar nisso, não. Depois a gente entra nisso. E sobre o que você falou sobre o bem particular, ele pode ser semelhante ao prazer ou é diferente? Ele depende de qual prazer é. Se for prazer sensível, nem sempre se segue. Porque como a gente está na condição de pecado, nós estamos num mundo em meio à dor. Né? Então, muitas vezes, o bem mais elevado, às vezes, nem sempre, está sujeito a dores. Então, a mãe que vê o filho doente, ela vê como um bem levar ele para o hospital, mesmo que aquilo seja dificultoso, chato, acordar de madrugada, levar e tal, mas ela vê isso como um bem. E ela vai procurar isso apesar da dor sensível. Né? Mas se ela soubesse o que se passa na alma dela, que ela não sabe totalmente, ela vai ver que a alma dela se alegra com aquilo, com aquele bem. Né? Por que, Iago, não sabemos totalmente como é a nossa alma? Porque a gente conhece as coisas pelo sensível. É pelo sensível que nós conhecemos as coisas, inclusive nossa alma. A partir do sensível, raciocinamos e chegamos às coisas imateriais. Então é só com a morte que o homem ele tem um acesso pleno ao que se passa na alma dele. E por isso que as pessoas que estão em pecado mortal só entendem que odeiam Deus quando morrem. Só quando morre que elas veem que ela realmente odeia Deus. Antes disso, ela fica se enganando. Quem está em pecado mortal. Ela não vê o que se passa completamente na alma. Mas, voltando, então o homem ele consegue conceber a verdade e o bem em si e só vê bens e verdades particulares. Por quê? Porque só em Deus ele vai encontrar o bem em si e a verdade em si. Né? E só nele ele vai ser saciado. E essa é a primeira dimensão humana. É a dimensão do conhecimento da verdade e do bem. E o reconhecimento de que só em Deus ela vai encontrar a verdade e o bem em si. Certo? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. O ser humano, o bispo Octávio de Elias, ele vai recordar aqui, me recordar também, o ser humano ele é um ente finito, né, limitado, e ele não consegue ser infinito. E aí Tomás de Aquino ele vai chamar esse conhecimento da verdade, do bem em si, e o conhecimento de Deus, ou seja, o conhecimento do infinito, como um remédio para a finitude humana. Isso aqui é um remédio. Por que é um remédio? Porque se o homem ele não consegue ser infinito, como ele deseja, ele pode ter o infinito na sua alma, pelo conhecimento de Deus. Ele pode ter o infinito pelo conhecimento da verdade e do bem supremo. Então, um homem que é finito, ele encontra o remédio dessa finitude pelo conhecimento infinito de Deus. Se ele não pode ser realmente infinito, ele ao menos que a gente chama de intencionalmente, ou seja, pelo conhecimento e pelo amor. Né? Isso aqui, a vontade que tem um bem, é um amor. Né? É o amor pelo bem. Amor é isso aqui, pessoal, é desejar o bem, querer o bem. Amar uma pessoa é desejar o bem a ela, certo? Só para esclarecer. Agora vamos para a segunda dimensão, né? E a primeira dimensão ocupou o espaço da segunda dimensão, então vou ter que apagar aqui. Segunda dimensão.
virou um coração. Sem querer, ó. Ficou fofinho, né? Ficou fofinho. Me lembrei daquelas meninas de escola, né? Que botam o I com um coraçãozinho em cima. Sim, segunda dimensão, foi mal, sou distraído. Na segunda dimensão, o homem não só mais conhece a verdade e o bem, mas ele entra numa dimensão prática. Aqui entra a moral. Uma dimensão prática. Ou seja, o homem ele vê que Deus é a sua verdade suprema e o seu bem supremo. E para isso, ele precisa alcançá-lo. Só que para alcançá-lo, ele precisa percorrer um caminho. E essa é a segunda dimensão da pessoa humana. Enquanto as pedras são sujeitas às leis físicas e os vegetais eles estão sujeitos às leis genéticas, né? A busca pela vida, a busca pelos minerais, né? Tudo inconscientemente. E os animais estão sujeitos ao seu instinto. O homem, ele se encontra na situação de senhor de si. Como assim, Iago? Por exemplo, as abelhas. Nós temos um registro do Império Romano sobre como as abelhas se comportavam. É um estudo do Império Romano sobre as abelhas, um estudioso das abelhas. Se a gente comparar aquele estudo com as abelhas de hoje, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Mas agora, se nós compararmos o homem no Império Romano e o homem hoje, é muito diferente. Muito diferente. Por quê? Porque diferente dos animais, das plantas e dos minerais, o homem ele é senhor de si pela sua inteligência e pela sua vontade. Ele se encontra, pela união da inteligência com a vontade, ele tem o que a gente chama de liberdade. Algo que só as pessoas possuem. Nossa, que liberdade feia. Vou botar um coraçãozinho também. Vai ficar bonitinho, né? Que está muito feia essa liberdade. O homem tem a liberdade. Por que, Iago? O homem, a liberdade, ela nasce da inteligência com a vontade. A união entre as duas. Primeiro que a vontade sem a inteligência, ela é cega. Não conhece, não sabe. Segundo, que a inteligência sem a vontade, ela tem um hiato. Ela tem um abismo que separa o conhecimento e o querer. Algo que Sócrates não entendeu direitinho isso. Porque para Sócrates, a pessoa é boa quando ela conhece o que é virtuoso e o que é bom. E se ela não é boa, virtuosa, é porque ela é ignorante. Sócrates ele tem essa questão. Ele não entendeu que entre a inteligência e a vontade tem um hiato. Vou botar em latim para ficar mais chique. Hiatus. Tem um hiatus. Né? Ou seja, para que o homem queira, não só queira, mas haja, ele não só precisa conhecer o bem e julgar que ele é bom. Ele, pelo juízo, isso aqui é show. Ele precisa, com a vontade, agir para aquilo. Né? E muitas vezes é o nosso problema aqui. É o problema das pessoas que procrastinam, preguiçosas, porque elas querem coisas boas, mas não fazem aquilo. São Tomás ele diz que, além do juízo, o homem precisa de certo afetos, né? Certa afetividade. É um certo afeto que faz com que a inteligência queira. Né? E aí, aqui entra a liberdade. Né?
como o homem ele consegue conceber o bem em si, não este ou aquele bem, mas o bem em si, a própria ideia de bondade. Não é a bondade chocolate, não é a bondade esposo, bondade Deus, né? Mas é a bondade em si, né? Que depois ele aplica a Deus. Né? Mas ele concebe a bondade em si. E por causa disso, ele tem a liberdade. Ele vê coisas boas e pode decidir por elas. Eu posso querer fazer esta coisa boa ao invés daquela coisa boa. Por quê? Porque ele concebe a bondade em si. E assim ele pode escolher qual bondade particular ele vai querer fazer. Deu para entender? Não sei se ficou claro isso. Não ficou claro? É como se ele entender... É a analogia que eu pensei agora, mas mais ou menos assim. Ele entende o que é número. Ele entende o que é número. Aí ele vê o 1, o 2 e o 3. Os 3 são números, né? Ele não pode escolher qual número ele quer, porque ele concebe o que é número. É a mesma coisa a bondade. Ele entende o que é bondade. E ele vê várias bondades, vários tipos de bondades. E porque ele consegue conceber a bondade em si, o número em si, ele pode escolher qual número ele quer escolher. Se ele concebesse um 1, ele só poderia escolher um 1. Como ele concebe a bondade em si, que concretamente é Deus, a bondade absoluta, ele consegue escolher qual bondade ele vai querer fazer. Por exemplo, ele pode escolher rezar o terço ou rezar uma novena. São duas coisas boas e ele pode escolher naquele momento. Não são coisas... Escolher uma ao invés da outra não é algo ruim. Não é uma atitude má. Por isso que ele tem liberdade. Certo? Os animais e todos os outros seres que estão abaixo dele não têm isso. Né? Só ele possui. Então ele é senhor de si por causa disso. E isso faz com que ele tenha o que a gente chama de responsabilidade. E esse é o problema do liberalismo. Porque o liberalismo, ele não compreende que a liberdade, ela é a inteligência unida à vontade procurando o bem. O homem, ele necessariamente, e quando eu digo necessariamente, nesse ponto ele não tem liberdade. Ele necessariamente quer o bem. Porque a natureza dele é assim. Assim como o ouvido é feito para ouvir, o olho é feito para ver e não para ouvir, a vontade humana é feita para o bem. Ele só pode querer isso. Então, mesmo quando o homem peca, ele está procurando o bem. Né? Quando um ladrão ele vai atrás de dinheiro, ele vê aquele dinheiro como um bem. Né? E por isso que a gente chama as pessoas, quando colocam Deus no lugar, de idolatria. Porque ele coloca o bem divino, ele troca o bem divino por um outro bem que para ele é considerado divino. Ele faz um juízo errado do que é a bondade e do que ele deve escolher. E quando a pessoa deseja o mal, se torna um bem para ela, de certa forma. Não para a sua natureza, só pela sua consideração. Né? E qual é o erro do liberalismo? Porque ele não sabe distinguir liberdade psicológica da liberdade moral. Se o homem só quer o bem, só pode desejar o bem, ele não pode, com a sua liberdade, mudar isso aqui. Não pode mudar. Ele não pode mudar a sua natureza. Ele só pode desejar o bem. Então, nós não temos uma liberdade moral. Por quê? Porque o bem do homem é o que conduz ele à bondade absoluta que é Deus. E algo que é algo bom é algo que nos conduz a Deus. O que é mal é o que não nos conduz a Deus. Basicamente é isso. Certo? Então, quando a pessoa diz assim, o homem pode querer o que quiser, ele pode fazer o que quiser,
o homem tem liberdade para se decidir, para querer, né? Algo bem sartriano, né? Eu estou colocando nele uma liberdade moral. Só que a natureza humana não é possível ser alterada. Se não é homem, se eu mudo a natureza humana, já não é ser humano. É animal, é outra coisa, mas não é ser humano. Certo? Então, as pessoas elas acham que têm liberdade moral, mas não possuem liberdade moral. A natureza humana, ela veio de Deus e se dirige a Deus. O que nós temos é uma liberdade psicológica, ou seja, nós podemos, pela nossa vontade, decidir entre os bens que nós podemos escolher. E onde é que entra o erro? O erro entra por uma falha nossa. Ou seja, diferente do que o liberalismo pensa, eu conseguir escolher o mal não é uma perfeição humana. Conseguir escolher o mal é fruto de defeito humano. É limitação humana. Porque Deus não consegue escolher o mal. É impossível para ele. Ele não consegue escolher isso. Ele necessariamente quer o bem, porque ele é perfeito. Quando ele escolhe o mal, ele já não é mais perfeito, então ele já não é mais Deus e a coisa toda já explode. Né? Já não é mais Deus aqui. Consegue escolher o mal, não é Deus porque é imperfeito. E Deus, por definição, é perfeitíssimo. Então, o homem conseguir errar, pecar, antes de perfeição humana, como as pessoas pensam que é uma perfeição, é antes limitação, uso errado, errôneo, da liberdade, que Deus deu, que é um bem. Né? É um bem ser livre. Né? E então, usar isso para o mal é como Deus dar um bem e você utilizar de forma errônea aquilo. Deixa eu ver a correção. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma? Aí por isso que somos responsáveis, né? Tudo que fazemos, tudo que fizermos é ou uma virtude ou um pecado. Então o homem, toda ação que ele faz se dirige a um fim. Toda ação que nós fazemos tem um fim. E ele deve ser Deus. Né? Se nós concebemos um outro fim, também tem um meio, né? Por exemplo, o casamento é um meio para se chegar a Deus. Se eu escolho um fim mal ou um meio mal, por exemplo, matar uma pessoa inocente, matar um inocente. Eu já estou pecando. Né? Já é um ato ruim. Agora vamos entrar para a terceira dimensão. Antes de entrar na terceira dimensão, aí você fala que quando o certinho vem, veio e aqui é Deus. Mas que o fim é Deus. Mas como o cara disse, qual seria o fim? Caso matar inocente, qual seria o fim? Depende do que a pessoa está considerando. Depende. Se ele for... Depende exatamente, depende da intenção. Né? Mas não é porque a intenção muda que deixa de ser errado. Né? Mas depende do que a pessoa considera como fim. Quem foi que... o ideal é ter como fim Deus. Não é. Por isso que eu botei um X. Tem o fim da natureza, que é necessariamente Deus, e tem um fim que a nossa inteligência julga que é. Né? E pode ser que a nossa inteligência erre. Né? Aí que entra a idolatria. Né? O fim não justifica os meios.
Para uma ação ser boa, o fim tem que ser bom, a circunstância tem que ser boa e o ato tem que ser bom. Se você corrompe um desses três, já é mal a ação, já é má. Então, se a circunstância e o ato for bom, mas o fim é ruim, é pecado. Se o fim e a circunstância for boa, mas o ato for mal, então a maldade aqui é como a gota de vinagre no vinho, né? Ela corrompe todo o resto. Para uma ação ser boa, o fim, a circunstância e o ato devem ser bons, né? Posso apagar? Eu me lembro que tu deu uma formação na minha catequese sobre a moralidade do ato, né? Assim, nenhum ato bom pode ser mal, né? Ou pode, né? Nenhum ato bom pode ser mal? Um ato bom pode ser mal. O ato considerado em si mesmo ou o ato... O ato em si. O ato em si? Por causa da circunstância pode. Por causa da circunstância pode ser mal. Mas um ato mal pode não ser mal, mas também não ser bom. Aí fere o princípio da não contradição. Um ato mal não ser mal, fere o princípio da não contradição. Por exemplo, a morte do legítimo defeito. Eu não sei como é que eu tropecei aqui. Seria matar um cara. Suas palavras podem matar o cara. Então, pela primeira dimensão, tudo o que eu estou falando aqui, até agora eu estou no campo da natureza. Eu não entrei ainda no sobrenatural. Eu não entrei ainda na revelação. É o homem considerado na sua natureza pura. Coisa que nunca existiu. O homem, desde a sua existência, foi destinado para um fim sobrenatural. Eu estou considerando o homem sem a graça, sem nada. O homem, mesmo na sua natureza, ele é um ser religioso. Então vocês veem que ele conhece Deus e deve amá-lo. Mesmo que ele tenha sido criado sem um fim sobrenatural, ele é um ser religioso. Tanto que se explica por isso porque os homens criam tanta superstição, né? Isso explica porque os homens sem a revelação, mesmo assim, eles continuaram praticando cultos e adorando, né, de alguma maneira. Porque o homem é um ser religioso. Então, pela primeira dimensão, o homem ele pode ser sábio. Ele pode conhecer todo o universo e a si mesmo e dirigir todas as coisas a Deus pela sua inteligência. E aí ele é sábio. O sábio é isso. Ele ordena todas as coisas, ou seja, ele vê todas as coisas e determina pela inteligência, né, pelo conhecimento, de que todas essas coisas se dirigem a Deus. Ele se torna sábio. Então, por exemplo, Platão, ele foi sábio. Na medida do possível, nas suas limitações, ele foi um homem sábio. E você vê assim escritos dele que parece um cristão falando. Ele vai dizer que na parte da segunda dimensão prática, ele diz que o homem, pelos seus atos, ele deve buscar a semelhança de Deus, deve buscar se assemelhar a Deus. E que o bem do homem é a imitação e a visão da ideia de bem. A ideia que é como se fosse a ideia mais superior, né? Qual foi o vilão dos vezes que conceberam um único Deus? Descobriram. Depois a gente entra nisso, que eu tenho taca passando. Certo? Mas Platão, ele tem as ideias e tem um Deus. Só que Deus, ele contempla as ideias. É meio estranho. Mas tem um Deus de Platão e que ele diz que o homem deve imitar esse Deus, né? O fim do homem é imitar Deus e contemplar o bem. Enfim, pela primeira dimensão o homem é sábio. Pela segunda dimensão o homem se torna bondoso. Ele vê o fim e age em vista daquilo, né? E pela terceira dimensão, o que o homem se torna?
Hã? Deus? Hã? Belo? Belo. Ah, sim. Só os spoilers aí, né? Acho que é belo. Então vamos entrar para a terceira dimensão. O que é a terceira dimensão da pessoa humana? A pessoa humana, ela percebe que, além de que ela deve conhecer o fim da sua existência e buscá-lo, ela precisa construir para si bens úteis, paroxítona, acho que tem, bens úteis para a sua sobrevivência. E aí entra o trabalho, a construção de objetos, ferramentas, móveis, tudo isso faz parte da dimensão técnica do homem. Ele precisa criar aquelas coisas para sobreviver. Nesse sentido, até os castores, né, constroem coisas para si, as abelhas constroem coisas para si, para a sua sobrevivência. Né? Só que o homem, ele incorpora nessas coisas o seu fim, que é Deus. Né? Então, nas coisas que ele cria, ele deve buscar Deus. Então, nós buscamos Deus no trabalho, nós buscamos Deus na educação dos filhos e etc. Né? Na criação da utilidade humana, na criação das suas ferramentas, dos seus móveis, da sua subsistência, tudo isso ainda ele está procurando Deus. Mas ele também tem um aspecto artístico. Né? Ele cria arte. E o homem é tão complexo que essas coisas se misturam também. Então, por exemplo, um móvel pode ser bonito. Né? Um móvel pode ser bonito. Então, se pela primeira dimensão ele buscava a verdade, e pela segunda dimensão ele busca o bem, pela terceira dimensão ele busca o belo. E o último. Só que esse aqui é superior. Ele procura o belo e o útil. Por que o homem faz arte? E com a arte eu quero dizer aqui, não só a dança, nem só o cinema, ou a música, ou romances, né? Eu também estou falando da educação humana, da educação dos filhos, né? Tudo isso é um tipo de arte. É por isso que as matérias do trigo e do quadril eram chamadas de artes liberais. É, por isso. A arte liberal não é uma arte do belo, muito bem. Mas todo é um tipo de arte. Por que o homem tem a técnica? Ele tem a técnica porque ele precisa sobreviver. Mas por que ele tem a arte? Por que ele faz filosofia? Por que o homem tem escolas? Por que o homem ele educa? Por que ele escreve romances? Porque a pessoa humana, como vocês se recordam, não sei se se recordam, ela é um mundo fechado em si. Então tudo isso, né, a primeira dimensão, o conhecimento da verdade e do bem, ela está, digamos, presa, entre aspas, na pessoa. Ela está em mim. E como é que eu posso transmitir para o outro? Eu não posso pegar a minha ideia e jogar para a pessoa. Lembram? O homem conhece pelos sentidos. Então, quando o homem ele faz um móvel belo, quando o homem ele escreve um livro, e quando o homem ele faz uma peça teatral, ele está incorporando na matéria aquilo que a sua pessoa concebe. Então, a única maneira da pessoa transmitir para outra o bem e a verdade, enquanto ideia, né? Porque tem os atos bons que eu posso fazer, mas enquanto ideia, é pela cultura. Então, a terceira dimensão humana é a cultura. Então, a única maneira de eu fazer com que o outro conheça o bem e a verdade que eu conheço é através da matéria
E na matéria, incorporando as ideias lá, eu posso transmitir a outros. Por livros, pelo cinema, pela educação. Por isso a educação está na terceira dimensão. Porque a educação ela é uma forma mais superior, né, ao menos no campo natural, de você transmitir ao outro a verdade e o bem. Né? Então você vê que a terceira dimensão, que é a cultura, ela se subordina à moral, que é a segunda dimensão. E como nós estamos agindo bem para buscar a contemplação divina, a moral ela se subordina à contemplação. E por isso, Padre Menvielle, um padre argentino já falecido, ele vai dizer: o homem ele trabalha para viver, vive para pensar e pensa para rezar. O homem ele busca coisas úteis, a subsistência, bens que possam dar maior comodidade a ele, o trabalho, para ter o ócio que lhe permite pensar na sua vida e buscar Deus, rezar. E por isso ele também vai incorporar na cultura, nos bens úteis, por exemplo, no trabalho, a contemplação, porque a contemplação está subordinada a isso. E esse aqui, quando a gente chega na terceira dimensão, a gente vê a decadência do mundo de hoje. Porque o mundo de hoje, ele tirou isso e tirou isso. E tentou ficar com isso. Aí estragou isso aqui, porque ela acabou com as outras duas coisas. Tanto que, assim, a cultura, ela envolve a técnica, né? Uhum. Só que o conceito de cultura da sociologia moderna, ela envolve a pura técnica. Não é Sim. a técnica subordinada à ideia do bem. É só a técnica. Sim. Tanto ao ponto de eu chegar e ter perguntado para o meu professor, deu essa definição, eu disse: então tudo é cultura? Ele, sim. Qualquer coisa. Desde uma caneta Bic até uma folha de uma árvore. Exatamente. Você entrou no ponto. Não, foi de uma folha não. Porque tem que ser uma produção nome, né? Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Mas é exatamente isso. Eu vi, inclusive, essa semana, um cara dizendo exatamente isso. Vocês estão... Eu não lembro agora o que é que eles estavam discutindo, se isso é arte ou não. O que era? Não sei se era uma obra de Picasso. Eu não lembro. Só sei que uma pessoa chegou e falou: essas discussões aí que vocês estão fazendo não fazem sentido. A arte é tudo. É qualquer coisa. Aí você vê, né, que quando tudo é arte, nada é arte. Se tudo é arte, nada é arte. E você achar que você tem uma cesta de lixo é arte. Mas vejam, não fiquem só na arte do belo. A arte do belo é importante. Mas vejam que aqui entra a educação dos filhos, o Estado, a política, entra tudo aqui. Se você acaba com a contemplação e a moral, rui a sociedade. Né? Então a sociedade ela cai. É o que a gente vê hoje. Ou seja, a pós-modernidade ela nega a natureza humana. E negando a natureza humana, ela nega a inteligência e a vontade, o desejo da verdade e o desejo do bem. Consequentemente, se o homem não tem natureza para conhecer a verdade não bem, não existe nem verdade nem bem. E se não existe nem verdade nem bem, a pura técnica que o homem tem, e muito bem hoje, a pura técnica, porque eu não vou entrar muito nisso, mas o técnico artístico, ele é autônomo da moral, apesar de ser subordinado. De que maneira autônomo? Um homem ele pode ser bom e não saber fazer uma mesa bonita. E uma pessoa pode ser um assassino e saber fazer uma mesa perfeita. Então ele tem uma autonomia, mas ele é subordinado. Né?
Por quê? Porque o homem, o assassino, quando faz uma mesa bonita, não necessariamente, dependendo da intenção dele, ele está fazendo uma coisa boa. Então, por exemplo, um ladrão, que ele faz um grande esforço para poder assaltar um banco, ele está sendo, como diz o padre Paulo, ele está sendo virtuoso de alguma maneira, entre aspas, muitas aspas, né? Porque não tem um fim bom, então não é virtuoso nesse sentido. Ele tem certa técnica, né, de buscar aqui assaltar o banco. Ele sabe cavar um túnel e passar por baixo do Banco Central, né? Ele sabe fazer isso. Ele tem uma técnica boa, mas ele não está subordinando a moral, né? E aí, quando a sociedade, na pós-modernidade, ela nega a verdade e o bem, ela passa a ter músicas horríveis e ela pode ter um cinema com a técnica perfeita. Marvels, a computação gráfica é perfeita. Os filmes como é o nome dele, mano? Que fez o Taxi Driver? Tarantino, vamos pro Tarantino, que todo mundo é queridinho do pessoal, vamos pro Tarantino. Tarantino tem uma técnica show, mas cadê a moral? Cadê o bem? Qual é o bem que os filmes do Tarantino passam? Vamos cutucar na ferida, né? Qual é o bem que os filmes do Tarantino passam? Então você tem uma técnica muito boa e às vezes que nem é usado, por exemplo, na música. Na música, a perfeita técnica que se alcançou na modernidade não é mais utilizada. Então estão fazendo uma técnica ruim para fazer coisa ruim mesmo, que é tipo funk, Anitta e essas coisas, né? Porque o homem ele vai decaindo, ele perde a primeira dimensão, a segunda e está perdendo até a terceira. Está perdendo até a pura técnica, né? Não é mais a técnica subordinada à moral. E nem mais é a pura técnica, é nada, entendeu? É só porcaria, né? O homem está se sujeitando a isso. Você vê na arquitetura, né? No monumento agora só perde os quadrados, né? Antes era algo bem feito. É como diz o adágio latino, né? Corruptio optimi pessimi est, né? Então, a corrupção do bem, do ótimo, a corrupção do ótimo é péssima. Então, você vê, por exemplo, uma planta quando morre, ou se as suas folhas secam, ok. Quando uma pedra quebra, ok. Agora, quando um ser humano ele se torna mal, ele é pior. Tá? É o que o pessoal fala, né? O bicho ruim é ser humano, né? Como dizem. Por quê? Porque a corrupção do ótimo é péssimo. É pior ainda. A corrupção do que está mais elevado é como a queda de Lúcifer, né? O ótimo se tornou péssimo. O ser humano é a mesma coisa. Então ele vai decaindo, né? Decaindo até. Então veja que o homem ele está perdendo, ele perdeu o bem e perdeu a verdade. E assim a cultura ela decai. E assim não temos nem mais o belo, né? Qual é o homem belo? O que é a beleza? A beleza é a verdade como um bem para o homem. Então, é a unidade da verdade com o bem. É o belo. Isso aqui os gregos sabiam disso. Eles tinham um nome para isso. Agora me fugiu. Não, é Atacagatos, alguma coisa assim, que é o homem virtuoso e belo, eles chamam, né? Atacagatos, alguma coisa assim. A união da verdade com o bem, ou seja, o homem ele conhece o bem e ele age, ele é virtuoso e sábio, ele tem uma alma bela, e os gregos sabiam disso. Ele tem uma alma bela. E, para encerrar, nós sabemos que Deus ele se fez homem. Então, o homem, ele não só mais... O homem, desde a sua criação, ele não é mera natureza, ele está destinado para um fim sobrenatural.
né? Então, com a morte de Cristo, que vamos comemorar na Semana Santa, com a morte de Cristo, nós temos a graça. E assim o homem não é mais sábio, ele tem fé. Né? Ele não é mais um homem que dirige as coisas, a natureza a Deus. Ele conhece Deus na sua trindade e que ele fez todas as coisas para o seu Filho. Né? Ele já é um homem que tem fé. E ele já não é mais bondoso. Ele é santo, com a graça. Né? E assim, quando Cristo se faz homem, e já antes com a revelação em Israel, mas principalmente quando Cristo se faz homem, ele incorpora na nossa cultura a graça. Então, a nossa cultura, ela não deve mais simplesmente buscar a verdade e o bem concebidos enquanto natureza, alguma coisa assim. Mas ele deve dirigir ao homem para a salvação. Cristo, quando se encarna, ele incorpora a graça na cultura. Né? Acho que é isso. É isso. Então...